A Bíblia Sagrada retrata um evento bastante controverso, onde um rei procura uma necromante para que ela evoque um espírito, para que esse espírito pudesse responder perguntas que ele não obteve por parte de Deus. Será que a Bíblia está chancelando o retorno dos mortos? Será que no episódio de 1 Samuel, capítulo 28, foi Samuel que apareceu ou foi um demônio? Senta que vem texto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Reformando a Visão, aqui é o pastor Jonas Sabino. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você que se inscreva nesse canal, deixe aí o seu like maroto e, se possível, comente, diga aí o que você achou desse vídeo. 1 Samuel 28, sem sombras de dúvidas, é um dos textos mais difíceis das Escrituras Sagradas. Ele nos apresenta o desespero do rei Saul, que vai consultar a feiticeira de Endor para tentar falar com Samuel. Vamos relembrar o texto? 1 Samuel 28, a partir do verso 11. A mulher então perguntou: a quem queres que eu faça subir? E ele respondeu: faze-me subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Então o rei lhe disse: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um espírito que vem subindo do chão. E ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? Ela disse: vem subindo um ancião coberto com uma capa. Saul, percebendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O que está acontecendo aqui? Por que Saul está indo a uma feiticeira buscar uma palavra de Samuel? O fato é que, quando olhamos para 1 Samuel capítulo 28, nós percebemos que está prestes a acontecer uma batalha entre os filisteus e Israel. O exército filisteu está acampado em Sunem. Quando de repente Saul avista o exército dos filisteus, ele vai consultar a Deus. Porém, o que nós percebemos é que o Senhor não respondeu Saul nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. E por que Deus não respondeu a Saul? A resposta é porque Saul havia pecado contra Deus. 1 Samuel capítulo 13, você vai perceber que no segundo ano do reinado de Saul está para acontecer uma batalha. Saul está com 2.000 homens em Micmas e também no Monte Betel. Samuel vai instruir Saul a guardar por 7 dias, pois ele viria oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor. Quando Saul percebe que o povo está se dispersando, o seu exército está começando a ir embora por causa da demora, ele mesmo, Saul, vai oferecer sacrifícios ao Senhor. E o fato é que quando ele termina de oferecer o sacrifício, quando mal acaba de cometer aquele ato, quem aparece? O próprio Samuel. Samuel fica indignado e pergunta: Saul, o que você fez? E Saul vai dizer que: o povo estava me abandonando. Os filisteus estavam vindo, e como eu ainda não tinha buscado a face do Senhor, você demorou, eu mesmo o fiz. A resposta de Samuel é dura. 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e 14 vai dizer o seguinte: então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandato que o Senhor teu Deus te ordenou. Porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Aqui começa a derrocada de Saul. Ele foi impaciente, não confiou na soberania de Deus, e quando foi interpelado por Samuel, ele não confessou o seu pecado. Muito pelo contrário, Saul vai dar desculpas para tudo aquilo que ele havia feito. Mas os pecados de Saul não param por aqui. Quando você olha para 1 Samuel capítulo 15, você vai perceber que por intermédio do profeta Samuel, Deus vai ordenar aos israelitas que eles, na batalha contra os amalequitas, não poupem nenhum dos amalequitas, nenhum dos seus animais, pois aquele povo era alvo da justiça divina por causa dos seus pecados. Porém, o rei Saul não obedeceu plenamente às ordens de Deus. Ele poupou Agag, o rei dos amalequitas. Ele poupou o melhor das ovelhas, os bois de engorda. Tudo aquilo que era bom aos seus olhos, ele poupou. Mas aquilo que era desprezível para ele
exterminou. O interessante é que quando Samuel chega, o rei Saul vai com a cara mais deslavada do mundo dizer que obedeceu completamente às ordens de Deus. Só que o profeta Samuel vai confrontar o rei. Ô, Saul, então me explica por que eu estou ouvindo mugido de bois e berros de ovelha? Então Saul mais uma vez vai tentar se justificar e agora ele vai usar sua própria desobediência como motivo para cultuar a Deus. Naquele dia, o rei Saul soube que Deus havia o reprovado. Quando Samuel se vira para sair da presença de Saul, Saul tenta impedir que Samuel vá embora e segura pela capa, e ali naquele momento a capa de Samuel se rasga. E Samuel vai dizer para o rei Saul: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Essa foi a última vez que Saul viu Samuel. Daqui para frente o que nós vamos ver é a decadência do reinado do rei Saul. Samuel morre e o rei Saul se deixa dominar pelo ódio, pela ganância, pelo desespero. Ele está aqui agora completamente descontrolado. O descontrole do rei Saul faz com que cada vez mais ele tome decisões contrárias a Deus. E o auge desse descontrole está aqui no capítulo 28 de 1 Samuel, que é o alvo desse vídeo. Saul, após não ter mais a resposta por parte de Deus, ele vai pedir a oficiais que busquem um médium para que ele possa invocar os mortos. Só que os médiuns, os feiticeiros, os necromantes haviam sido expulsos do reinado de Saul porque era uma prática abominável aos olhos de Deus. Só que um dos oficiais de Saul vai dizer que lá em Endor havia sobrado uma médium. Saul então se disfarça e vai até aquela mulher. Percebam que ele está tão desesperado que ele não manda buscar a mulher, mas ele vai até a cidade daquela mulher para obter algo da parte daquela mulher que era completamente contrária da parte de Deus. Tudo isso por conta da desobediência de Saul. A desobediência de Saul faz com que ele cometa loucuras. A desobediência de Saul faz com que ele se afaste cada vez mais de Deus. Deus havia ficado em silêncio para Saul. Deus não respondeu Saul nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. Em resposta ao silêncio de Deus, Saul tenta buscar algo à parte daquilo que é permitido, deixando bem claro a sua total decadência e desespero. Ao encontrar a necromante, Saul vai pedir que ela consulte os espíritos. A necromante vai se mostrar bastante preocupada porque Saul havia mandado expulsar e matar todos que praticavam essa abominação. E ela estava ali completamente anônima, escondida, e foi encontrada. Saul chega a jurar em nome de Deus de que nada aconteceria àquela mulher. Saul usa o nome de Deus para dar segurança àquela mulher por conta da sua prática que é completamente contrária a Deus. O que temos a partir do verso 11 é o relato onde aquela médium vai perguntar para aquele homem, Saul, que até então ela não sabia quem era, a quem ele quer que faça subir. E a resposta dele é Samuel. Logo em seguida, a mulher vê Samuel subindo e fica completamente desesperada. Aí surgem algumas perguntas que não querem calar. Será possível que o próprio Samuel teria aparecido? Ou seria um demônio? Se é mesmo Samuel, por que isso aconteceria se o próprio Deus não teria falado com Saul? Tal prática não é condenada pelo próprio Deus? Temos basicamente 3 linhas de pensamento, 3 linhas de interpretação acerca desse texto. Mas antes de adentrarmos, propriamente dito, nessas linhas de interpretação, eu gostaria de pontuar 2 questões aqui. A primeira é que, conforme foi dito no início do vídeo, esse texto é um texto de grande dificuldade de interpretação. Por isso, não há unanimidade entre os estudiosos acerca da interpretação desse texto. A segunda questão é que esse texto não é um texto normativo, ou seja, não é um texto com um conjunto de regras que nos propõe uma ideia de que possa ou não invocar os mortos. O que temos de certeza é a proibição, é proibido por Deus tal prática. Ah, Jonas, mas se Deus proíbe é porque há uma possibilidade. Não há nenhuma comprovação bíblica de que essa prática pode ser possível ou não. As 2 possibilidades mais próximas do que está acontecendo aqui aconteceram não por conta de um pedido humano, mas por uma intervenção divina. Então vamos lá. A primeira linha de pensamento
e é a mais remota, vai dizer que essa médium, que essa necromante era uma enganadora e que ela estava fingindo ver alguém para enganar o rei. Lembrando que foi Saul que mandou matar, que mandou expulsar todos os necromantes, todos os médios do seu reino. Então ela estaria ali fazendo um teatro para poder enganar o rei. Há sim uma possibilidade dela ser uma embusteira, dela ser uma enganadora, e que já tivesse enganado muitos, mas o texto não demonstra que ela está fingindo ver algo. O que percebemos é que ela fica surpreendida quando ela vê algo que ela talvez não esperava ver. Percebam que nós não temos aqui o relato do ritual acontecendo. Talvez porque aquele ritual seja tão abominável que não pôde ser descrito, mas talvez porque aquele ritual não tenha de fato acontecido, o que justifica a surpresa da mulher. Não podemos dizer que a surpresa da mulher foi ver Samuel, porque quem vai descrever que aquela mulher estava vendo Samuel é o próprio escritor bíblico. O verso 12 vai dizer assim: quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz. Não foi a mulher que disse que viu. Ela apenas vai descrever o que estava vendo, que era um ancião envolto a uma capa. E aí é Saul que vai identificar que era Samuel. Então, se ela era uma profissional da invocação dos mortos, por que ela ficou tão surpreendida ao ver algo? Essa primeira linha encontra falhas, porque supostamente essa mulher que era uma enganadora, ela não está aqui tentando enganar o rei. Ela é surpreendida por algo que ela não esperava ver. Uma outra possibilidade, uma outra linha de pensamento, e que é a mais popular entre os estudiosos, os evangélicos, é que quem apareceu ali foi Satanás, para tentar enganar o rei Saul, e assim trazendo uma maior condenação ao rei. Um dos argumentos usados por essa linha de pensamento tem a ver com a profecia do capítulo 28, onde Saul iria morrer juntamente com seus filhos no dia seguinte. Entre o capítulo 28 e 31 vão acontecer vários eventos que vão supor que Saul então não morreu no outro dia, mas sim alguns dias depois. Nós precisamos olhar para todo o contexto e perceber que os capítulos 29 e 30 estão relatando não de uma forma cronológica, mas como uma inclusão ali, fazendo um paralelo entre a vida de Saul, uma vida de desobediência, e a vida de Davi. Não quer dizer que os capítulos 29 e 30 têm a ver com eventos cronológicos. Um outro argumento usado em relação à profecia é que Saul morreria no outro dia juntamente com seus filhos. E os estudiosos que defendem esse posicionamento vão dizer que nem todos os filhos de Saul morreram. Entretanto, em nenhum momento a profecia diz que todos os filhos de Saul morreriam, mas os filhos que estivessem na batalha com Saul. O cenário aqui, galera, é um cenário de guerra. Os filhos de Saul estão em guerra, estão em batalha juntamente com Saul. E de fato, os filhos que estiveram na batalha, esses morreram. Um terceiro argumento usado aqui é que quem apareceu foi o próprio Satanás, para enganar Saul. E esse argumento vai tentar se sustentar em alguns detalhes do texto, como por exemplo o verso de número 13, que vai dizer assim: então a mulher respondeu a Saul: vejo um espírito que vem subindo do chão, reforçando a ideia de que era Satanás, porque ele estava vindo do chão, vindo para enganar o rei Saul e para trazer um maior julgamento ao rei Saul. Mas se é Satanás de fato, por que em nenhum momento o texto bíblico diz que era Satanás? Muito pelo contrário, o texto vai reforçar em várias vezes que era Samuel. Então percebemos que o autor está convencido de que era Samuel. Há mais evidências textuais de que era Samuel do que Satanás que veio para enganar o rei Saul. A terceira linha de pensamento que nós temos, e que é muito pouco compartilhada no meio evangélico, é que quem apareceu de fato foi Samuel a Saul. A grande objeção que nós temos a essa linha de interpretação é o fato de a Bíblia condenar tal prática. E se é condenado, como Deus pode permitir a invocação de Samuel por parte de uma feiticeira para falar algo ao rei Saul, sendo que o próprio Deus havia se calado diante dele? O argumento usado por essa linha de pensamento é que o discurso não aponta para uma novidade. O próprio discurso de Samuel nesse evento pós-morte, relatado aqui nesse texto, é um indício muito forte para crermos que era ele, que era o próprio Samuel. Porque o discurso nesse episódio não vai trazer uma novidade. Quem apareceu aqui para o rei Saul não veio trazer uma resposta enganosa, muito pelo contrário. Saul havia sido reprovado por Deus. Saul já
já não ouvia mais a voz de Deus, mas parece que ele não se atentou para essa situação de grande importância. Saul está prestes a ir para a guerra. Ele vai tentar, pelos meios normais, consultar a Deus, mas o que nós vemos é que ele não obtém a resposta de Deus. Qual era a resposta que Saul estava procurando? Se ele iria vencer a batalha. Porém, Deus se cala, o que faz Saul buscar por outra via uma resposta. E a resposta que ele vai obter é a comprovação daquilo que Deus já havia falado através do profeta. Ele não ouviu o profeta e agora ele está em busca do profeta depois de morto para saber se ele venceria ou não. E o que nós temos é a certeza dessa reprovação. Samuel vai falar com o próprio Saul aquilo que já havia dito. O profeta vai reafirmar a reprovação por parte de Deus. Um dos argumentos usados é a referência da capa descrita pela mulher. No verso 14, a mulher vai descrever que um homem subia coberto, envolto a uma capa. A menção da capa tem uma importância muito grande, pois além de ser a grande representação do ministério de Samuel, também foi um marco no último encontro entre Saul e Samuel, já que ao tentar ir embora, Saul agarra a capa de Samuel e ao agarrar a capa de Samuel, ela se rasga. E o próprio Samuel vai dizer que ali estava sendo rasgado o reino das mãos de Saul. O argumento, e esse muito forte, é que não teria sido a médium que trouxe Samuel, mas sim o próprio Deus. Deus, ele condena a necromancia, como nós vemos em Levítico 20, Deuteronômio 18, porém Deus não limita a sua atuação. Em nenhum momento vemos que foi a necromante que trouxe Samuel. E esse pode ser o grande erro ao olharmos para o texto, lermos o texto e interpretarmos o texto. Porque em nenhum momento nós vemos essa afirmativa dentro do texto. Achar que foi a médium que trouxe Samuel, se ela mesma se assusta com aquilo que está vendo, nos leva a pensar que não foi ela quem trouxe Samuel, mas sim o Deus soberano que pode todas as coisas. Aquele que tem poder sobre a vida e a morte. Assim como ele fez com Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, afirmar que era Satanás, aqui em 1 Samuel capítulo 28, tem grandes implicações. A primeira é dizer que esse texto está tentando nos enganar, mesmo tendo tantas comprovações textuais. A segunda tem a ver com a própria cristologia. É dizer que os homens que apareceram no Monte da Transfiguração para testificar quem era Jesus, estavam enganando Jesus. Não eram Elias e Moisés, mas sim demônios, que acabaram enganando o próprio Senhor Jesus. Quais os ensinamentos que nós podemos tirar acerca desse texto? Primeiro, Deus é soberano e só Ele tem poder sobre a vida e a morte. Creia nessa verdade. Ele é soberano. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele tem o poder sobre a vida e a morte. Segundo ensinamento que nós temos acerca desse texto, o pecado nos afasta de Deus. Galera, não brinque com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe de Deus. O pecado nos cega. O pecado nos faz cometer loucuras. E um terceiro ensinamento: no silêncio, continue a confiar na voz de Deus. A tendência que temos no silêncio é buscarmos outras vozes para responder aquilo que afaga o nosso coração. Não busque uma segunda via. Não faça como os nossos pais no jardim fizeram, que no jardim ouviram uma segunda voz. Acalma o teu coração, porque até o silêncio é o silêncio de Deus. Talvez o silêncio seja a própria voz de Deus para que você possa voltar a lembrar que Ele já falou grandemente com você. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.